Correção da página 105. Acabamos de ler uma entrevista, gênero de texto que você já deve ter lido em outras ocasiões, mas que ainda não estudamos. A partir de seu conhecimento e observação, responda. A entrevista normalmente é um texto literário ou informativo? Explique sua resposta. Levanta a mãozinha quem quiser ler a sua resposta, para a tia Tati chamar um por um. Ninguém? Pedro de Paiva, quer ler? Não. Ninguém, gente, vai ler o que escreveu aqui? Se a entrevista é um texto literário ou informativo? Informativo. Por que ele é informativo, Ana Clara? A veterinária respondeu as perguntas. As perguntas. Então, ele trouxe informações sobre um determinado assunto, não é verdade? Miguel Bueno. É um texto informativo, pois ela responde às perguntas do leitor. Ok. Mais alguém? Ninguém? Heitor, pode ler, Heitor. Informativo, porque no texto informa sobre animais. Muito bem. Mais alguém? Então, a tia Tati vai escrever aqui, ó. Informativo. Porque informa sobre os cuidados com os animais. Muito bem. Eita, ficou, deixa e deixa eu ver se tem como arrumar aqui. Informativo porque informa sobre os cuidados com os animais. Número 2. Numa entrevista, alguém, uma pessoa ou mais pessoas, faz perguntas a um especialista, autoridade ou celebridade. Na entrevista que lemos, quem faz as perguntas? E aí, quem fez essas perguntas para a doutora Kátia Patrícia? Ana Júlia? Numa entrevista, alguém ou mais pessoas faz uma pergunta a um especialista, autoridade ou celebridade. Na entrevista que lemos, quem faz as perguntas? Alunos. Os alunos, muito bem. Pedro de Paiva? Os alunos do objetivo. Os alunos do objetivo, muito bem. Então, quem faz as perguntas? As perguntas foram feitas por alunos de uma das unidades do Colégio Objetivo. Muito bem. Quem foi convidado para dar a entrevista? Heitor? Kátia Patrícia. Doutora Kátia Patrícia, muito bem, né? A especialista convidada para a entrevista foi a veterinária doutora Kátia Patrícia de Guerra e Leite. Muito bom. O título do texto, Cuidado e Amor aos Animais, resume o assunto da entrevista. Você acha que a entrevistada é uma pessoa indicada para falar sobre esse assunto? Por quê? Aqui é a resposta pessoal, cada um escreveu diferente. Então, vamos lá? Vocês acham que a entrevistada, que é a doutora Kátia Patrícia, era a pessoa indicada para falar sobre cuidados e amor aos animais? Por quê? Ana Júlia? Sim, porque ela é uma veterinária. Muito bem. Fábio? Escrevi. Questão bolinha 2. Sim, porque ela é veterinária. Muito bem. Heitor? Também a 3 também. Daqui a pouquinho. Eu coloquei sim, porque ela é veterinária. Muito bom. Pedro de Paiva? Sim, porque ela é uma veterinária.
Ótimo, simples assim, né? Sim, porque ela é indicada para entrevista porque ela é uma veterinária, então ela tem conhecimento, autoridade para falar sobre o assunto no qual ela é especialista. Lavínia, Sim, porque é uma veterinária que cuida de animais. ótimo. Henrique, Sim, porque ela é uma veterinária. ótimo, muito bem. Continuando, Fábio, número 3. A quem pode interessar o assunto tratado na entrevista? Pessoas dos zoológicos que eles precisam, né? Uhum. E pessoas que gostam de animais. Ok. Miguel Antônio, o que você colocou? Tia, Oi. eu não entendi do pontinho depois da 2. Quem foi convidado para dar a entrevista? A veterinária, a doutora Kátia Patrícia? Não foi ela que respondeu as perguntas? Foi. Então foi ela. Tá. Ela foi convidada para dar a entrevista. Miguel Antônio, quer ler a sua número 3? Não? Ô, tia, não copiei ainda não. Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui, Miguel Bueno. As crianças e os adultos. As crianças e os adultos que gostam de animais, né? Porque quem não gosta de animal não vai perder tempo de ler. É, porque eu esqueci de colocar isso. Ok, só completa. Heitor? Pessoas que gostam de animais. Isso, muito bem. Então, o tema da entrevista pode interessar a todas as pessoas que convivem com animais, gostam ou cuidam deles. Muito bem. Na página 106, vocês vão continuar com o diálogo com o texto, que é o texto lá da entrevista com a doutora Kátia Patrícia, das páginas 103 e 104. Número 4. Logo abaixo do título, há algumas informações. Observe. Então, nós temos aí o título, ó. Cuidado e amor aos animais. Olha lá o que fala. Nesta entrevista, cedida exclusivamente ao objetivo, a veterinária Kátia Patrícia esclarece dúvidas a respeito de sua profissão e do dia a dia com seus pacientes. Trabalhar com os animais pode ser o sonho de muitas crianças, e a veterinária Kátia Patrícia respondeu a perguntas feitas por alunos cheios de curiosidade sobre a vida e a saúde dos animais. Você acha que essas informações aqui que a tia Tati acabou de ler, que está logo abaixo do título, você acha que elas são importantes para o leitor? Por quê? Então, se você achar que é importante essas informações aqui, você vai falar o porquê, vai escrever o porquê que elas são importantes. Se você achar que não é importante, então você também vai escrever o porquê que você acha que não é importante. É essas informações aqui que vem logo abaixo do título da entrevista. Depois, a número 5. Pinte as tiras abaixo com cores diferentes. Depois, use as mesmas cores escolhidas para sublinhar no texto o que se pede em cada tira. Então, você vai escolher 2 lápis de cores, né? De cores diferentes. Aí, você vai pintar a cor que você escolheu, as 2 tirinhas. Depois que você pintar, vamos supor, a tia Tati vai dar o exemplo, que você pintou o primeiro aqui de amarelo. Olha o que está pedindo. A pergunta que você achou mais interessante. Então, você vai voltar lá no texto da página 103 e 104 e vai pintar de amarelo também a pergunta que você achou mais interessante. As perguntas são essas escritas de azuis, tá? Escrita de azul. As escritas de azul são as perguntas. Então, você vai lá e vai pintar de amarelo, se for a cor que você pintou, a pergunta que você achou mais interessante. Depois, vamos supor que você pintou aqui embaixo de vermelho. Aí você vai pintar de vermelho no texto o que você mais gostou de aprender sobre o assunto. Aí você vai voltar lá no texto e vai pintar de vermelho o que você mais gostou de aprender sobre o assunto. Você vai pintar só com as cores que você escolheu. Aqui a tia Tati está falando amarelo e vermelho para dar o exemplo, ok? E número 6,
No corpo da entrevista, podemos observar o uso do parênteses. Veja-os em destaque no trecho a seguir. Então, nesse trechinho aqui do texto, nós temos 3 parênteses. Olha lá. Os primeiros sintomas que indicam que um animal está doente são inapetência, falta o apetite, perde a vontade de comer, é o primeiro parênteses. Isolamento, ou o segundo parênteses, não quer andar ou brincar. Focinho quente e seco, tem febre, o terceiro parênteses. E vômitos ou diarreia. Qual é a função dos parênteses nesse trecho aqui? Qual que é a função? Para que ele está servindo? Por que ele foi usado? Aí você vai escrever aqui qual foi a função do parênteses nesse trechinho, ok? Muito bem. Na página 107, que é a última página do diálogo com o texto, da entrevista da doutora Kátia Patrícia, olha o que vocês vão fazer. Número 7. Na segunda página da entrevista, há um trecho em destaque. Vou voltar lá para vocês verem. Olha o trecho que está em destaque aqui, ó, na página 104. Ser veterinária é amar incondicionalmente todos os animais, é ter por eles os melhores sentimentos, estes que estão adormecidos em alguns seres humanos. Esse é o trecho em destaque. Por que você acha que ele foi escolhido? Então, aqui é a resposta pessoal. Você vai escrever por que você acha que esse trechinho aí destacado foi escolhido para ser colocado em destaque. Depois, na questão bolinha, se você fosse o responsável por fazer essa seleção, se você fosse o responsável da revista por escolher qual trechinho iria ser destacado, qual trechinho que você iria destacar? Você vai voltar lá no texto e depois vai escrever nesse quadrinho aqui o trecho que você escolheu. Aí depois, na hora que você for fazer a leitura, que nós formos corrigir, você vai explicar com as suas palavras o porquê que você fez essa escolha, tá? E número 8, agora é a sua vez. Pense no assunto que gostaria de conhecer um pouco mais. Esportes, tecnologia, literatura, o que quiser. Depois, escolha um especialista da área que gostaria de entrevistar. No balão, escreva a pergunta que você faria a ele. Ó, tia Tati vai dar o exemplo. Vamos supor os meninos que gostam de futebol. Vamos supor que o tema é esportes, futebol. Então, vai escrever aqui, ó, tema, esportes, futebol. Especialista, Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi. Você vai escolher alguém que entenda de futebol. E depois, aqui nesse balãozinho, onde tem as linhas, você vai escrever a pergunta que você gostaria de fazer para ele. Depois, vamos supor que você escolha música, o tema. Então, tema, você vai colocar música. Especialista, pode ser um cantor, uma cantora. E aí você vai escrever a pergunta que você gostaria de fazer para essa pessoa. Certo? Então, aqui está a explicação da página 107.